Bom, já iniciou aqui a gravação? Então, deixa eu já compartilhar aqui, que aí vai ser mais fácil para a gente estar acompanhando aqui. Então, pessoal, tava aqui atualizando aqui, né, dar os parabéns aí que vocês foram aprovados em eficiência energética, né? Então, a gente fechou a eficiência energética, aí tava tendo um probleminha, mas aí já foi solucionado aí, né? Que essa sala aqui ela deveria ter sido disponibilizada desde ontem, né, dia 21. Mas enfim, agora eu vou explicar por que que não aparece aqui o momento presencial. Essa daqui é a única UC do módulo 3. Eu não estou lembrado se nos outros anteriores, né, tem, mas como se diz, o que importa é esse agora para a gente aqui. Então, essa é a única UC que não tem momento presencial, ou seja, aula de laboratório vocês não vão ter. Então, só momento EAD. E como ela é rápida, deixa eu ver aqui quantas horas que é. 30 horas. Essa daqui, como ela é bem rápida, às vezes só tem uma aula, assim como a de eficiência, né? Vocês lembram, na última aí, como teve aquele problema lá no cronograma, eu até coloquei uma aula extra para ajudar vocês, como tem 3 atividades. E essa daqui é quase a mesma situação, mas não por problemas aí de questão de cronograma. O problema mesmo é porque são só 30 horas, e aí dependendo do dia que eu ministro a aula, né, até o dia que acaba, às vezes tem duas, né? Uma. Quando a gente tem sorte, são 3 web aulas. Mas não, como se diz, não entre em pânico. Eu já fiz um planejamento aqui. Então, são 3 atividades, é fórum. Se não me falha a memória, ó, já estou até nela aqui, ó, situação de aprendizagem. As atividades, elas ficam tanto o fórum quanto as atividades, eles ficam na aba de situação de aprendizagem. Ele não é igual outras que você tem que vir na aba de comunicação, né? E acessar a situação de aprendizagem. Se eu não me engano, instalações prediais, projeto elétrico predial é assim. Você acessa o fórum de discussão por essa aba aqui de comunicação. Então, na mesma aba, a aba de situação de aprendizagem, né? Vai ter o fórum de discussão, né, que vale 20 pontos, a atividade 1, que vale 40, e a atividade 2, que também vale 40, fazendo os 100 pontos. Então, a única pontuação que vocês vão ter, né, vai ser a do EAD, a do presencial, ela não tem, né, não tem momento de laboratório aqui. É mais, ó, essa matéria aqui, eu digo mais, ela parece muito com segurança do trabalho, né? Quando, por exemplo, eu ministro muitas aulas de higiene R10, de CEP, né? É bastante parecido com segurança do trabalho e relacionado ao PIE. Professor, o que que é isso, PIE? O PIE é o Prontuário das Instalações Elétricas. É uma juntada aí de documentos e de pré-requisitos que toda empresa que tem no quadro eletricista, engenheiro eletricista, eletrotécnico, tecnólogo, né, em automação, tudo no que tange a eletricidade, você tem que ter essa documentação, essa juntada, né? Eu vou começar a usar o termo jurídico, né? O que que é uma juntada, professor? É uma série de documentos, é projeto, a cópia do certificado. Por exemplo, vamos supor que você é um eletricista de rede de distribuição. Você tem que ter a cópia desse certificado, né? Quer dizer, a empresa tem que ter, né? Você mostra o original para a empresa faz uma cópia, para quando o agente fiscalizador do trabalho vier, ele poder verificar e ver que sua empresa está ok, que ela não está devendo treinamentos, por exemplo. A gente que trabalha na área da elétrica, toda empresa que a gente entra, nós temos não só o dever, mas o direito de receber um treinamento que chama
NR10, que é o Serviço em Segurança, né, em instalações, qualquer tipo de serviço, instalações elétricas, né? Desde o projeto, instalação, operação. Operar é você ligar, desligar, que o pessoal chama de manobra de circuito, né? Então, projetar, instalar, operar, ou seja, ligar equipamentos, desligar equipamentos no sistema elétrico de potência, inclusive próximo a ele, por exemplo, o pessoal aí, o técnico em telecomunicação, né? Ele também ele tem o direito, né, de receber esse treinamento de NR10, né, em conformidade com a norma lá de segurança do trabalho, e também o treinamento do CEP, que ele é um anexo dentro da NR10. Muita gente acha que o NR10 ele é o CEP, né? Ele é a NR11. NR11 fala sobre movimentação e manipulação e movimentação de cargas. Por exemplo, você utilizar um guindato hidráulico, você utilizar uma empilhadeira, tudo relacionado à movimentação de cargas pesadas aí, é a NR11. Então, muita gente acha que o CEP é outra NR. Não, ele é um curso dentro do NR10, né? Que de dois em 2 anos, né? Se tudo der certo, professor, o que que é isso? Se tudo der certo. Se você não tiver um afastamento aí por mais de 3 meses, né? Se você, por exemplo, você pode até acabar de fazer o curso, né? E aí você muda de empresa. Você pode ter ali o certificado, você acabou de fazer, adivinha, se você entrou numa nova empresa, você tem que fazer o treinamento de novo. E se ocorrer um acidente, né, embora você tenha tido treinamento, se ocorrer um acidente, você vai ter que fazer esse treinamento novamente, porque ocorreu um acidente, provavelmente ou foi negligência da sua parte, ou da parte, né, do seu chefe lá, o chefe de equipe, ou dos dois, né, ou negligência, ou imprudência, aí você vai ter que repetir esse treinamento. Então, se tudo der certo, a não ser que ocorra uma dessas três situações, de 2 em 2 anos, lá na NR10 fala que é bienal. Então, pessoal, gestão da manutenção tem tudo a ver, né, com NR10, tem tudo a ver com o prontuário das instalações elétricas, né? Eu vou buscar aqui nessas aulas comentar. Professor, beleza, né? Tá muito lindo aí a sua teoria aí, mas eu preciso que você faça igual lá em eficiência energética. Eu gostei muito, porque você, ao mesmo tempo que você falava da teoria, né, você já ia em cima das atividades. Aí eu tenho um material extra aqui que eu posso não, né? Vou pedir para a monitora aqui, ó, no caso que a monitora de vocês é a Stephanie, né? Para colocar esse material, que é a análise do fórum e a análise da atividade um e da atividade 2. Aí, por quê, professor? Porque nós temos só 2 aulas aqui. 2 aulas, eu vou ser sincero, é muito pouco para a gente. Mesmo eu abordando o fórum de discussão, atividade um e atividade 2, é muito pouco para a gente, ao mesmo tempo, discutir e falar sobre o assunto. Eu prefiro, nessa primeira aula, a gente fazer uma introdução, o que que é a gente pode até já entrar já no assunto do fórum de discussão, né? Porque ele é uma pergunta bastante pessoal. E depois, nessa aula extra, mas de qualquer forma, eu vou deixar a aula extra para vocês, para que, né, que vocês tenham um conteúdo a mais e consiga, né, em conformidade, assim como a gente teve bastante sucesso lá lá em eficiência energética. Então, vamos aqui. Então, você que lida com a manutenção, estamos aqui no Ministério do Trabalho,
Ah, eu achei que eu estava logado aqui. Peraí, só rapidão. Deixa eu mudar aqui. Se colocar NR. Colocar direto aqui, NRs. Por que que eu coloquei aqui, ó? Então você só coloca no Google, né? Assim como eu fiz aqui, ó. É bom você que lida com gestão. Geralmente, quem vai lidar com gestão da manutenção, né? Gestão, sei lá, de um departamento de engenharia, um departamento de eletrotécnica, é bom você estar inteirado nessa parte aqui de segurança do trabalho. Aí por quê, professor? Porque qualquer não conformidade que acontecer lá no trabalho, por exemplo, tem a NR18 que trata sobre as instalações na área da construção. Essa daqui, ó. É, ó, segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Eles mudaram a sigla. Essa norma aqui, por exemplo, dentro de uma, vamos pegar uma construtora. Ela fala que para uma quantidade X de funcionário, tem uma fórmula lá, tem uma quantidade X de funcionário, você tem que ter, por exemplo, uma quantidade X de chuveiro, uma quantidade X aí de vaso sanitário, né, eles chamam lá de mictórios, né? Por quê? Porque imagina, você está trabalhando, ou você está trabalhando na dependência da empresa, ou você está trabalhando numa obra. E numa obra ainda é mais complicado, porque na empresa, geralmente, você tem um banheiro ou um banheiro, tipo aqueles banheiros de shopping, né? Tipo vestiário, né? Que eles chamam. E daí você precisa ter uma quantidade mínima de banheiros para você fornecer um conforto no labor, ou seja, um conforto enquanto você está trabalhando, né? Então, nessa norma aqui fala sobre isso. Aí imagina, chega lá na sua obra, você é o encarregado lá de elétrica, né? Nada a ver com construção civil, mas aí tem, né, uma quantidade inferior à quantidade mínima que tem que ter de banheiros, por exemplo. Essa obra, né, na melhor das hipóteses, ela vai receber uma notificação. Daí, né, o AFT, chamam de AFT, né? O AFT, ele vai só entregar a notificação para a empresa, você vai continuar trabalhando, e daí ele vai dar um prazo. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso, até data tal. Isso eu estou falando na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, ele vai pegar um cadeado tamanho da semana, prender lá na obra ou lá na empresa e falar, ó, enquanto as não conformidades um, 2, 3, 4 e 5 não estiverem satisfeitas, não, você tem que, o pessoal não pode trabalhar mais. Ou seja, você vai pagar os salários, né? Vai continuar tudo como se diz, normalmente. Porém, você vai estar impedido de trabalhar, ou seja, na verdade, quem vai estar impedido é a empresa de colocar você na frente de trabalho. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. E gestão é isso. O gestor, geralmente, é aquele eletrotécnico, né? Ou geralmente é um eletrotécnico, eu conheço um dono de construtora que ele é eletricista de redes, né, de formação, e depois ele fez eletrotécnica e ele é hoje dono de construtora. Então, ele é o gestor não só porque ele é o dono da empresa, mas por ele ter trabalhado vários anos na área de eletricista de distribuição, né, que é o eletricista, o pessoal chama o eletricista de rua, né, esse que dá manutenção, constrói redes, planta postes, né?
Então, por ele ter trabalhado muito tempo nessa área e depois como, né, como eletrotécnico aí, né, fez o curso e tal, ele adquiriu uma experiência. Então, o gestor, ele tem a experiência, né? Nesse caso que eu estou exemplificando, esse caso real, né? Ele tem a experiência de eletricista de redes e de eletrotécnico, né? De muitos anos. Então, como ele tem experiência, ele sabe o dia a dia ali né, do eletrotécnico, do eletricista de redes, então ele vai gerir, ou seja, ele vai comandar essa empresa, né, ou um departamento aí, no caso aí o de manutenção. Então ele tem que estar alinhado, né? Ele pode, é óbvio que ele pode não, né, ele não é obrigado a saber tudo, mas ele tem que estar antenado nisso. Então já fiquem de olho aí, já aguarde no material de estudo de vocês o link, né? O link do Ministério do Trabalho e Emprego. Houve uma época aí que ele virou uma secretaria especial do trabalho, mas não vamos conversar disso agora, né? Como se diz, vamos no objetivo agora. Olha, transporte, o NR11, né? O NR10. Quando você chega aqui, ó, basicamente, você precisa baixar, né? A NR10 em si. O ideal é você sempre estar acessando, quando você precisar da NR10. Você sempre está acessando, porque de vez em quando você tem uma atualização. Então, eu não vou ficar muito aqui nesse ponto, né? Porque quando vocês tiveram a UCI de segurança, né, em eletricidade, provavelmente o professor deve ter explanado sobre isso. Então, o ideal é você sempre baixar, né, a NR10 atualizada, né? Você sempre ter ela atualizada. Nas construtoras que eu já trabalhei, sempre o pessoal lá da segurança, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ele sempre deixava lá o computador, ou até o notebook lá ligado, né? Sempre ali como se o navegador já com atalho na segurança, no site aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, para ele sempre ter a última versão aqui. Beleza, professor. Então, você baixa aqui. Tem esse outro aqui, ó. Fechar a aba aqui que a gente já baixou. Ó, logo aqui embaixo, aqui, ó, publicações e manuais. Tem esse manual aqui, ele é do ano de 2010, mas ele é super atual, viu? É o manual de auxílio e interpretação na aplicação da NR10. Ele basicamente é o mesmo texto da NR10, só que ele é um texto com explicações. Aí, como assim, professor? Deixa eu voltar lá naquele outro, pra vocês entenderem. Então, a NR10, né, tem o texto inicial, né, como se diz, não vou me alongar aqui, que você já tem já experiência aí com outro professor da UC, né? Tem o texto, né, que fala de segurança de instalações em eletricidade, a data inicial de publicação, né? Aqui é a data que ela foi publicada a partir do momento, se eu não me engano, acho que 90 dias aí, desde a data que ela foi escrita até a data da publicação no Diário Oficial da União. Então, ela sempre vai ser publicada no Diário Oficial da União, daí ela vai lembrando, né, que toda norma regulamentadora do trabalho, ela tem força de lei. Por exemplo, a NR10, né, que trata sobre circuitos de baixa tensão, a, a NR, por exemplo, a 14039, que fala sobre circuitos de média tensão, elas são referenciadas aqui na NR. Então, toda norma regulamentadora do trabalho que é referenciada aqui, ela passa, né, a ter força de lei. Só que, como se diz, a carta magna, né, a primeira publicação que tem força de lei é uma norma regulamentadora. E tudo que é referenciado aqui, automaticamente, né, por osmose, vamos dizer assim, vai ter também o mesmo poder, né? Ok, professor. Então, aqui, ó, você tem os itens, né, que sempre começa, já que é NR10, começa com 10.1 e por aí vai, né? Você tem o item em si, ó. Vamos lá no item que ele é muito interessante,
já que a gente está comentando aqui sobre gestão da manutenção, né? O item 10.2.4. Estão vendo aqui? Você tem o item simplesmente, né? Cada item aqui, ó, cada subitem desse item aqui, ó, do 10.2.4, o pessoal da segurança do trabalho, o eletrotécnico, o técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança, eles chamam cada item, subitem desse de alínea. Ou seja, essas alíneas, né, sempre são por letras, né, letra A, letra B, letra C, e aqui são os pré-requisitos em que uma instalação, né, com carga instalada superior, ou seja, um transformador aqui, ó, 75 quilowatts aqui, se você olhar na norma técnica de distribuição da sua região, né? Você der uma olhada aí, o primeiro transformador que você coloca aí na rede e, consequentemente, né, esse transformador, se você tiver uma indústria ou um comércio que já tem um transformador a partir desse, primeiro você já precisa aprovar o projeto na concessionária local, igual o professor, provavelmente o professor de projetos elétricos industriais, até o de instalações elétricas industriais, deve ter comentado isso com vocês. Então, a partir dessa carga aqui, eu já tenho na minha unidade consumidora, né, que provavelmente ou é um comércio ou é uma indústria, né, eu preciso ter um projeto aprovado na concessionária local. Porém, aqui a norma fala que é carga instalada superior a 75. Então, se eu tiver 75, você concorda comigo que esse estabelecimento, em tese, né, juridicamente, ele não precisa seguir esse ditame, ou seja, essa regra aqui. É verdade, professor. Se eu falo que é superior a 75, eu não estou incluindo 75, né? Deveria ser superior ou igual, né? O transformador, o próximo, né? Aí já vale de dica para vocês, né? Que provavelmente, né? Daqui a um tempo vão trabalhar, podem ser que trabalhem como gestores aí. O transformador com cargas acima desse daqui, ó, geralmente, quando você olha lá numa norma técnica de distribuição, toda edificação que precisa de um transformador próprio e, consequentemente, você precisa de um projeto elétrico, daí você vai ter correção de fator de potência, igual eu comentei na UC anterior, né? Começa com 75, depois é o de 112,5 kV, quilowatts, né? Desculpa, né? Eu falei volt, mas é quilowatt. É o 112,5, então é 75, 112,5, 150, 225 e o de 500. Esses são, né, os modelos que você vai encontrar no mercado, né, de pronta entrega, tipo numa Eletroenergia ou numa Eletrotransol aí, nessas lojas do ramo aí. Acima disso, eu tenho que ou mandar fazer o transformador, ou então eu tenho que utilizar uma combinação deles. Igual um exemplo que eu sempre dou aqui é o da organização Jaime Câmara. Ele tem uma subestação com 3 transformadores de 500, né, 500 quilowatts aí, ou seja, já vai dar 1.500 aí, ou seja, você tem a carga instalada superior, né? Ah, professor, então quer dizer que provavelmente o agente fiscalizador do trabalho ele não vai fiscalizar a sua empresa se ela tiver o 75, né? Então, provavelmente, assim, eu acho uma falha. Se eu fosse o redator aí, né, eu colocaria carga instalada igual ou superior a 75. Porque se ele tem a carga igual a 75, ele tem, igual eu citei, um projeto elétrico, ele aprovou junto à concessionária local aí de distribuição, e ele tem uma carga, como ele tem uma carga alta, provavelmente ele deve ter contratado, né, ou deve ter no quadro, ou até uma empresa terceirizada, ele deve ter eletricista predial, ele deve ter eletricista de rede, às vezes. Por exemplo, a Vivo,
Eu trabalhei num projeto aí em que você tem a estação rádio base, né? O pessoal chama de ERB. Então, a estação radiobase, você tem basicamente a antena, né? A antena, o TX, né? O transmissor de celular, que ali é a rede que vai ficar se comunicando com as várias antenas que tem espalhada aí no perímetro urbano, né? E ele vai direcionar as ligações e também o sinal de 3G, né? O sinal de 4G e por aí vai, né? Dependendo aí da tecnologia que a gente tiver atual. E o pessoal que dava manutenção, não estou falando o pessoal que instalava internet, né, nas residências ou nas empresas. Estou falando o que dava manutenção na estação rádio base. A gente fez lá um estudo e viu que, como eles tinham que fazer manobra de circuito, ou seja, abrir chave faca, abrir chave fusível, então eles tinham que ter conhecimento da área do eletricista de rede de distribuição, né? Então, eles tinham que contratar, a gente fez um treinamento, né? Então, o perfil lá do pessoal que o RH tinha que buscar é alguém que tem um treinamento com rede de distribuição. Obviamente, tinha que ser o eletricista de rede, né? Ou, por exemplo, igual eu, né? Eu sou engenheiro eletricista, mas quando eu entrei numa empresa, eu era fiscal de rede, né? Eu tive que fazer o curso de eletricista de rede, eu fiz o de linha viva também, os que dão manutenção, a gente vai ver mais para frente, né? Dão manutenção em rede energizada. Ah, professor, mas você fez engenharia, uai, que negócio é esse? Você fez o curso de eletricista de rede? Eu fiz primeiro porque, infelizmente, lá na faculdade, né? A faculdade, até aqui o curso técnico, todo o curso ele é generalista. O que que é isso, professor? Você tem uma ampla gama de aplicações, né, de áreas que você pode trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, eu posso assinar por projetos na parte de telefonia, na área de potência, que eu sou especialista, né? Na área de comunicações móveis, que eu também sou especialista. Já a segurança do trabalho, eu tive que fazer uma pós-graduação, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em segurança do trabalho, né? Eu respondo também como engenheiro de segurança do trabalho. Mas mesmo com esse leque todo, o engenheiro, né, ele é generalista, ou seja, ele sabe um pouco de cada coisa. Eu posso assinar também na parte de automação, só que na parte de automação eu não sou especialista. As únicas matérias que eu fiz dessa área de automação, por exemplo, a área de eletrônica eu posso assinar, porém também eu não sou especializado na área de eletrônica, né? Se for eletrônica de potência, aí tudo bem, né? Aí faz parte da área do sistema de potência, né? Os tiristores, né? Que na verdade são transistores, né? Só que transistor que são dedicados, né? A transformar um sinal, por exemplo, contínuo em sinal alternado, né? Ele faz a mesma coisa que o transistor faz ali, né? De emular o sinal, né? Transformar o sinal a partir de gatilhos ali, né? Transformar ele de contínuo para alternado, ou o inverso, né? O alternado para o contínuo, ali o gate, né? O gate, Então, assim, teoricamente, eu posso trabalhar nessas várias áreas, só que eu só me especializei em algumas, né? Então, uma delas é a área do eletricista de redes, né? Eu fiz lá na Universidade Católica, todos que fazem o curso, né, por exemplo, de eletrotécnica, o curso de engenharia elétrica, no início lá, o curso em si, ele é generalista. Só depois, quando você faz uma especialização, né, no caso da engenharia, você cumpre a grade com mais matérias. No caso do eletrotécnico, hoje em dia, existe a especialização de nível técnico. Se não me falha a memória, ela começou a valer em 2000, no início de 2023 ou foi 2022. Eu não me recordo direito aí dos dados lá da Câmara de Educação, né? Mas ou foi 2022, ou foi no início de 2022 ou 2023. Especialização, né, o lato sensu, só existia até então para a graduação, né? Ou seja, as engenharias, já que a gente está falando da área aqui da elétrica, né?
a engenharia, né, e da automação, a engenharia elétrica, e não tinha para a área técnica, né? O eletrotécnico, o técnico em eletromecânica e por aí vai, né? O técnico em telecomunicação não tinha. A partir desse momento, né, ou 2022 ou 2023, né, nesse início, a Câmara de Educação, ela lançou um novo plano, né, um novo plano aí de formações, em que atualmente já existe a pós-graduação, né, estilo Lato Sensu, para o curso técnico, né? Então, você pode especializar pela pós-graduação ou também, né, porque no modelo do técnico não tem isso não, mas no modelo da graduação tem. Você tem matérias a mais que são matérias optativas. No caso aqui de vocês, todas as 16 matérias do curso técnico, elas não são optativas, né? Não existe algumas optativas, ou seja, todas são pré-requisitos para você receber aí, né, o diploma, né, o certificado aí de eletrotécnico. Já o curso superior, né, a graduação, você tem algumas matérias que você pode cursá-las ou não. Aí, a partir do momento que você as cursa, você faz uma especialização, você torna especialista naquela área. Então, eu fiz na área de potência, né? De potência, na área de comunicações móveis e na área de rede, mas só que não é rede de energia, não, é a parte de rede de comunicação, né? Telecomunicação e dados. Então, vocês têm que tomar cuidado. A partir do o transformador de 112,5, você já tem que ficar de olho nos pré-requisitos nas alíneas aqui, ó. Por exemplo, voltando aqui, ó, é o 10 ponto. Olha a diferença aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Olha os dois itens aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em tela inteira para vocês entenderem aqui. Aí vai ficar melhor aqui. Agora dá para a gente colocar paralelo aqui, ó. Ó, isso aqui é o mesmo item, vou até aumentar aqui para comparação ficar justa aqui, ó. Então, ó, é o mesmo item, só que aqui na NR10 simplesmente, né, no texto, ele fala o item, né, o conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas à SNR, no caso a 10, né, e descrição das medidas de controle existente, ou seja, é bem genérico aqui. Já nesse manual de auxílio, além de ter o item propriamente dito, né, eles deixam em negrito, você tem eu ia falar o documentário, né, você tem um comentário. Comentário de quem, professor? O comentário do engenheiro, provavelmente, né? Ele pode ser também engenheiro de segurança do trabalho, mas provavelmente ou ele é um consultor ou ele, né, ele trabalha para o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ou seja, ele necessariamente, como consultor ou como funcionário, ele tem que ser da área da elétrica, ou seja, provavelmente ele é engenheiro eletricista. Então, um engenheiro eletricista, alguém que conhece aqui da área, né, e também pode ser engenheiro de segurança, ele vai tecer esses comentários. Esse comentário é para quê? É para explicar, né? Só para vocês terem uma ideia, tem muitos itens. Ó, esse item que eu acabei de ler aqui, ó, ele é muito denso. Olha o tanto que eu fiquei de tempo da aula aqui falando só sobre essa primeira parte, ó. Estabelecimentos, né, ou seja, unidades consumidoras com carga instalada superior a 75. Aí vocês viram que eu fui destrinchando, né? Aí eu falei, ó, tenho de 75, tenho transformador de 75, tenho de 112,5, tenho de 150, o de 225 e o de 500, né? Ou seja, os itens aqui das normas do trabalho, eles são bem densos,
porque existe um pré, né, um conhecimento prévio para você poder entender esse item. Aí, por isso que o Ministério do Trabalho e Emprego lá, já lá em 2010, ele criou esse comentário, ou seja, um comentário de um profissional da área, né, de um engenheiro eletricista, em que ele vai explicar o que que é isso, né? Igual ele fala que a documentação das instalações elétricas é habitualmente uma incógnita nos estabelecimentos, sendo as suas especificações, características e limitações raramente conhecida pelo trabalhador usuário. Ele está querendo dizer, só para vocês terem uma ideia, a falta, né, desse documento aqui, ó, Prontuário das Instalações Elétricas, que na verdade ele é o conjunto de todas essas alíneas aqui, ó, da linha A à linha G, né? É um conjunto de documentos, de pré-requisitos, em que se essa instalação não tem, provavelmente deve estar acontecendo alguma coisa errada, né? Eu não selecionei aqui, não, porque eu tinha que ver as fotos antes, mas na próxima aula, para a gente fechar, eu posso mostrar isso. Só para vocês terem uma ideia, a falta de projeto, eu já encontrei empresa, eu ministrando consultoria, eu já encontrei empresa, eletricista trabalhando sem saber, o cara não sabia nem o que que era eletricidade. Daí eu perguntei, você recebeu uma capacitação? Porque aqui no jargão aqui do Senai, a capacitação, né, esse termo capacitação, ele vem da norma regulamentadora, né? Aqui eles chamam de curso de aperfeiçoamento. Lá na Câmara de Educação, o mesmo curso em que na NR ela é chamada de capacitação, aqui é chamado de aperfeiçoamento, e lá na Câmara de Educação eles chamam de curso livre. Olha a salada. É a mesma coisa, estão querendo o curso livre, o aperfeiçoamento e a capacitação é a mesma coisa. É um curso, por exemplo, o curso de eletricista. O eletricista predial, a gente tem o eletricista de redes, a gente tem o eletricista industrial, tem o eletricista de linha viva de distribuição, eletricista de linha viva de transmissão, tem o montador, tem o oficial montador eletromecânico, ele monta basicamente estruturas de transmissão, né, as torres, né, de transmissão. Então, dentro desse universo aí, ele tem habilidades que são mais habilidades práticas. Como assim, professor? Ele sabe muito bem é, identificar uma ferragem que ela é adequada a um tipo de montagem. A gente vai ver lá em instalações elétricas do CEP, a gente vai ver também isso em manutenção do CEP, né? Que é a parte de gestão, mas ela já é dedicada ao sistema elétrico de potência, né? Então, assim, é necessário que a gente tenha um conhecimento prévio para a gente poder, né, poder levantar essas questões e verificar, por exemplo, se tem falta de projeto, eu tenho que conversar com como se diz, a parte administrativa da empresa e solicitar, olha, eu preciso de uma RRT, ou seja, vamos supor que um eletrotécnico seja o suficiente lá a quantidade de carga, né? Então, eu vou precisar de uma RRT, né? Um registro de responsabilidade técnica. Aí vamos supor que a carga ela é gigantesca, ela foge aí dos 800, né? Os 800 quilowatts, né? Acima de 800 quilowatts, abaixo de 800, até 800, né? Até 800, isso mesmo. Até 800 o eletrotécnico ele pode assinar. Acima de 800 quilowatts, né? Ele já não pode assinar. Então, quem é o adequado para assinar é o engenheiro eletricista. Só que se a gente observar, é muito pouca coisa que o eletrotécnico não pode assinar. Por exemplo, nessa subestação da Jaime Câmara que eu citei, que tem 1.500, né, quilowatts aí de potência, já ele não podia, né? Já um eletrotécnico, se eu precisasse de uma anotação de responsabilidade técnica, eu teria que pedir para o engenheiro eletricista. Agora, se ela tivesse 800, se ela tivesse duas de 500, não, não, aí já não. 800, 500, né, 150, 225, aí ele já pode, né?
Então, até isso você tem que ter esse feeling, né, para saber quem que você vai contratar. Obviamente, se você tiver abaixo de 800, é óbvio que você vai contratar, né, um consultor ou alguém para assinar essa RT, né, fazer inspeção. Pensando como a cabeça de empresário, né, você vai contratar o mais barato, obviamente. Mas se for 1.500, por exemplo, igual eu citei, né, três transformadores de 500, né, de 500 watts aí, né? Aí você precisa de um engenheiro eletricista, né? Então, assim, só para essa aula como se diz, não ficar muito genérica hoje aqui, ó, mas lembrando o disclaimer que eu falei no início da aula aqui, a aula extra sobre o fórum de discussão e sobre a atividade 1 e 2, ela vai ser colocada aqui na sala, tá bom? Para dar mais tempo, porque só 2 aulas não dá. E eu precisava fazer essa introdução hoje. É necessário, né? Eu preciso fazer. Então, vamos lá, em fórum de discussão. Eu acredito que vocês já vão ter subsídio já para responder aqui. É só você pensar um pouco. E quando a gente lê aqui, vocês vão ver que é uma pergunta livre, né? Não é uma pergunta que tem um gabarito específico. É óbvio, né, que você tem que tomar cuidado com o que que você vai me responder aqui, ó. Mas faça uma pesquisa no livro didático, ou seja, você vai no livro didático que tem aqui, já deu uma olhada na plataforma, né? Tá tudo ok, o SCORM, o, o livro didático, ele tá online aqui, tá ativo, né? A gente sempre olha antes de iniciar a aula. Então, faça uma pesquisa no seu livro aí de gestão da manutenção, né, aqui na plataforma, depois responda. Ó, como o supervisor pode equilibrar-se? Então, esse supervisor, ele está mais próximo da área de gestão do que a gente, né, do que a gente imagina. O supervisor, deixa eu ver se o documento está aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui. Tem o manual de auxílio aqui, acho que está aqui. Não, não está aqui. Queria mostrar. Próxima aula eu mostro aqui. É porque tem um documento, toda concessionária, eu tenho um, mas só que ele está desatualizado, né? Atualmente aqui a gente está na Equatorial. Esse é da antiga, que é da Celg, né? Anterior a esse da Equatorial foi a Enel, né? E antes que era a Celg Distribuição. Só para vocês terem uma ideia, a vaga de supervisor, né? Existe um treinamento, né? Eu ministrava esse treinamento aí, né? Esse supervisor, na verdade, por exemplo, eu quero um supervisor de redes. Esse supervisor de redes, qual que é o pré-requisito? É ele ser pelo menos um eletricista de redes, né? Então, um supervisor, ele tem que ser igual a você, ou seja, um supervisor né, para eletricista de rede, ele tem que ser também um eletricista de rede, né? Porque senão vai, assim, parece bobeira, né? Mas é lógico, né? Imagina, eu trabalhei numa construtora em que a minha supervisora era uma engenheira civil. Rapaz, eu escutei cada coisa estranha. Ela só sabia da área dela, lá, a área hidráulica, né? Então, não adianta o seu supervisor, né? Ah, não, eu vou pegar um administrador para ser o meu supervisor e eu trabalho com linha viva de distribuição. O cidadão, vamos supor, ele não sabe nem o. Ó, vamos abrir isso aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu peguei isso aqui, ó. Isso que eu peguei emprestado lá da CPFL, né? Companhia Paulista de Força e Luz. Esses aqui são os procedimentos, né? Os procedimentos aqui para você fazer um aterramento temporário na rede, ó. Você tem o bastão garra, você tem um conjunto de aterramento, você tem aqui essa corda aqui para você içar né, o conjunto aqui, ó, com o gancho olhal para você fazer o içamento aqui dos materiais, né? Lembrando que lá na própria NR10 fala que todo e qualquer trabalho,
na rede elétrica, ou seja, em que serviço com eletricidade, no mínimo tem que ser uma dupla, ou seja, duas pessoas, né? Aí pensa, né? O seu supervisor, ele é um administrador, ou seja, ele não é engenheiro eletricista, ele não é nem eletrotécnico e muito menos eletricista de rede. Adianta ele ser o seu supervisor só porque ele é primo do irmão do papagaio do chefão da empresa? Não tem lógica. Vai acontecer esse acidente, ele já está anunciado. Ó, daqui a pouquinho esse acidente vai acontecer, viu? Espera só um pouco. Então, a lógica é o que o seu supervisor seja ou igual a você, ou seja, saiba fazer a mesma tarefa que você, só que a diferença é que ele tem que ter mais experiência. Então, nesse manual lá de medicina e saúde do trabalho, que toda concessionária de energia tem, lá fala, né, para a vaga de supervisor, né, o perfil do supervisor é que ele seja, pelo menos, né, eletricista de distribuição, né, ou seja, supervisor da área de eletricista de distribuição. E segundo, ele tenha pelo menos, né, 2 anos, isso, 2 anos trabalhando na área. Por isso que eu queria pegar o documento aqui para ver, mas é 2 anos mesmo. Ou seja, tem que ter no mínimo 2 anos de experiência trabalhando como eletricista de distribuição. Então, se ele for pelo menos eletricista de distribuição e trabalhou 2 anos, então você já tem o perfil para ser supervisor. Não é porque você é amigo do chefe, né, que você vai ser o supervisor. Então, esse é o pré-requisito básico. Parece bobeira, né? Então, com isso em mente, ó, como o supervisor pode equilibrar-se entre o papel de líder incentivador, né, e avaliador sem perder a confiança e autoridade em relação aos seus liderados. Inclusive, responder essa pergunta vai te dar insights para poder fazer a atividade um e a atividade 2. Atividade um e atividade 2, você vai analisar vários documentos, né? Você tem ali uma quantitativa ali de funcionários, e daí você, sei lá, você precisa ter um funcionário que vai trabalhar numa subestação. Então, esse funcionário, ele tem que ser o quê, né? Pelo menos, vamos supor que ele for fazer manobra na subestação. Então, ele tem que ser eletricista de redes, pelo menos, né? Ele tem que ter o treinamento de NR10, ter o treinamento de CEP. Ah, ele tem um treinamento de operador de empilhadeira, em conformidade lá com um anexo lá da NR12, que fala de máquinas e equipamentos. Beleza, parabéns para ele, que ele tem mais um curso, mas não serve nada para essa vaga, né? Ou para essa função de dar manutenção, de fazer manobra, né? Abertura ou fechamento de circuito lá na subestação. Então, o que serve é isso, ele ser eletricista de rede e estar em dia com o treinamento de NR10, o treinamento de CEP, né? Então, ele tem que ter esse pré-requisito. E aí, você, como supervisor, você tem que olhar isso, né? Porque simplesmente cidadão chega lá, acontecia demais. Trabalhei numa escola aqui em Goiânia, em que ela dá treinamentos, né? Mas é em company, né? Quando eu falo em company, é para empresa. Então, a gente tinha que olhar para essa empresa, né? A gente prestava esse serviço, a gente contactava na época com a Celg, né? Depois com a Enel, né? Fazia o contato com eles e verificava, ó, fulano de tal, ciclano, beltrano, eles são eletricista de rede e tal, tem esse, né? Tem esse treinamento aí? Não, tem. Não, não tem. A gente falava direto lá com uma chefe lá que era técnica de segurança lá, eu esqueci o nome dela. Então, você tem que fazer essa série de verificações. Então, você tem que verificar, mas ao mesmo tempo, né, você tem que incentivar. Como é que você poderia, né, como se diz, ser incisivo, né, verificar todos esses pré-requisitos, né? Às vezes o cidadão chega lá, mas eu preciso desse emprego. Não, beleza. Mas você tem o pré-requisito, porque se você não tiver, se você não for eletricista de rede, o que que vai acontecer? Com certeza vai acontecer um acidente. Eletricista de rede, ele tem que ter o treinamento de NR35, né, que é o trabalho em altura. Ele tem que ter também o treinamento, vocês vão ver lá na tarefa, né? Tem que ter o treinamento também de NR33, se eu não me engano, é espaço confinado, né?
Então, o gestor ele faz isso, ele reúne as informações, né? Ele vê os cursos que o cidadão tem, né? As formações que ele tem, vê o estilo da vaga, não, esse aqui pode trabalhar nessa equipe. Ah, ele tem que trabalhar lá na rede, não na subestação, né? Então, para ele trabalhar na rede, ele necessariamente, ele pode ser até eletrotécnico, mas se ele não tiver o curso de capacitação em eletricista de rede, não vai adiantar nada. Se ele for só eletrotécnico, o ideal é que ele trabalhe só na subestação e que ele não suba poste, né? Não coloque escada, porque geralmente no curso de eletrotécnica e no curso de engenharia elétrica você não faz isso. Só se você fizer um curso a mais. Isso, lembrando que esse curso de eletricista de rede, o de linha viva, eu fiz depois que eu já tinha me formado já, ou seja, quando eu entrei na empresa, eu fiquei, se eu não me falha a memória, foi uns 6 meses só fazendo o curso, NR12, né? Eu fiz aquele curso para eu poder operar o cesto aéreo, né? Porque às vezes eu tinha que, né, não só ver se eles estavam fazendo a tarefa corretamente, né? Mas eu tinha que testar, né, o cesto aéreo para ver se ele estava, se a alavanca lá, geralmente tem umas 3 alavancas, né? Tem uma que cuida da rotação, do avanço, né? Então, já pensem nessa pergunta aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Já passamos aqui uns 3 minutos aqui do horário. Eu acredito que foi profícua essa aula aqui. Então, beleza? Aí, lembrando, pessoal, antes da gente terminar a live aqui, ó, eu já tenho já preparado aula extra aqui sobre o fórum, atividade 1 e atividade 2, tá bom? Que aí, né, lá na aba vídeo aula, né, vocês vão ter a vídeo aula, né, as duas aqui, né, a que tá tendo hoje, aqui vai ter que vai ser a última, né, antes da próxima matéria, que é instalações do CEP, né? Aí vocês vão ter, se eu não me engano, acho que dá 2 aulas a mais, né? São aulas extras para ajudarem vocês a fazer essas 3 atividades, né? Atividade do fórum, atividade 1 e atividade 2. E eu poder ficar livre aqui, eu até vou pedir para ela postar antes da segunda aula aqui, a aula extra. Por quê? Porque aí vocês vão ter oportunidade de já fazer as tarefas, e daí, dia 29, ó, que seria a segunda aula, né? Seria, não, é a segunda aula, né? A gente tira dúvidas, beleza? Pode ser assim? E geralmente, quando são poucas horas, se não me falha a memória, a última matéria de vocês, a de projeto do CEP, também é no mesmo molde. São 30 horas. Na verdade, eu queria que ela fosse umas 60 horas no mínimo, para dar tempo para vocês fazer o projeto de CEP, né? Mas eu já tenho um projetinho já preparado para vocês entenderem como que funciona, né? Qual que é o pré-requisito para um projeto de sistema elétrico de potência, né? Como que o pessoal consegue fazer esse projeto aí na malha de distribuição urbana, né? E como que eu faço essa mudança, né? Para poder fazer o projeto para um cliente, né? Qual que é a diferença, que tipo de cálculo a gente faz, né? Então eu tenho um passo a passo para vocês. E detalhe, viu? Eu queria ter tido essa aula quando eu estava fazendo lá os últimos períodos lá de engenharia elétrica. Olha, eu vou falar para vocês. Esse tipo, eu gostei muito, né? Não, não é porque eu sou professor do Senai, não, mas o conteúdo aqui eu gostei muito, achei muito interessante, porque lá a gente só falava de projeto predial e projeto industrial. Projeto assim, de subestação, grandes subestações, né? A infraestrutura de rede, eu não sabia se era de comer ou passar no cabelo. Sinceramente, eu não sabia. Só quando eu fiz o processo seletivo, passei né, para trabalhar nessa empresa, o dono mesmo da empresa, que ele é engenheiro eletricista, né, e falou: Pablo, você vai para essa escola aqui em Goiânia e você vai fazer NR10, você vai fazer o curso de eletricista de redes,
porque eu preciso que você esteja, né, afiado para poder fazer a fiscalização da rede. E eu sei que você provavelmente não teve lá na sua faculdade, lá na Católica. Se você tivesse estudado na Federal também, do mesmo jeito, né? Eu fiz há muito tempo na Federal. Eu sei que redes de distribuição é pouco comentado. Eu tive porque eu tive um professor que ele trabalhava na concessionária local, daí ele teve essa preocupação, né, de falar, ó, pessoal, estudem, já tinha na internet, né, porque na época dele ainda era pior. A Celg, a concessionária daqui na época, como não tinha internet, né? A internet eu não lembro nem que ano que foi que ela iniciou, né? Mas na época que ele fez na engenharia elétrica, era tudo material impresso, não tinha site, não existia hoje a facilidade que a gente vai, igual a gente veio aqui, né? Aqui no Google aqui, e veio no site do Ministério do Trabalho e Emprego e tem o PDF aqui para a gente poder acessar. A gente não tinha eles, né? No caso, eles lá não tinham essa facilidade. Então eles tinham que ir, e não tinham a empresa terceirizada, era a concessionária que fazia um serviço de poda, serviço de instalação de novos consumidores, né? Iluminação pública, serviço de medição, né? Aferição aí da quantidade de quilowatt-horas que cada cliente consome, né? Que é manual, só em alguns locais aí a nível industrial, a nível de subestação para subestação, geradora para geradora, que você tem uma telemedição, ou seja, medição de longe aí, né, por instrumentos, mas no normalzão aí era o pessoal que ia, né, em cada medidor de energia e fazia a leitura mensalmente. Então imagine qualquer informação sobre estrutura, sobre legislação, você tinha que ir lá na concessionária, daí eles tinham até uma plotadora lá, fazia o xerox da norma técnica de distribuição da oficial, né? E aí você tinha que pegar, fazer esse xerox, às vezes o pessoal tinha uma biblioteca lá, só para vocês terem uma ideia. Tinha uma biblioteca, aí você tinha que pegar esse documento, você tinha que achar a página, não era igual o PDF aqui que a gente coloca lá naquela parte de busca, né? De busca que digita o assunto e você já chega logo, né, no item 10.2.4. Você digita lá, a busca do documento do PDF, do Word, né, do LibreOffice, já faz isso, né? Então, pra você ver, era uma dificuldade tremenda. E mesmo assim, né, eu tive que fazer esses cursos para eu poder atuar nessa área. Se fosse área industrial, se fosse área predial, beleza, né? Eu já estava habilitado. Beleza? Então tá, pessoal, fiquem com Deus. Vou parar a gravação aqui, já deixar renderizando e até amanhã vai estar disponível para vocês, tá?